O Eco das Marés, um conto de Mu, Lemúria e Atlântida. Prólogo. O mundo tripartido. Antes que a memória do homem fosse gravada em pedra ou sussurrada ao vento, a Terra era um jardim guardado por três civilizações colossais. Três sonhos que respiravam em oceanos distintos, cada um testamento a uma faceta da criação. No coração do vasto Pacífico, como uma joia sobre veludo azul, erguia-se Mu, a Mãe Pátria, o Império do Sol. Não era apenas um continente, era o eixo do mundo, um lugar de planícies douradas e rios sinuosos onde a ciência e o espírito dançavam em perfeita harmonia. Suas cidades, como Iranipura, a capital, eram construídas com uma arquitetura que parecia cantar, desafiando a gravidade com arcos graciosos e espirais que canalizavam a luz solar para o coração da Terra. Liderado pelo imperador sábio Ramu, cujo reinado se estendia por milênios, o povo de Mu, os Naakaus, compreendia que o universo era um equilíbrio delicado entre a mente e o coração, a ordem e a natureza, a luz e a sombra. Eles eram os guardiões da sabedoria primordial, a fonte da qual toda a humanidade havia brotado. De Mu, como ramos de uma grande árvore, nasceram duas colônias, duas filhas que herdaram facetas distintas da sua mãe, destinadas a explorar os limites do seu potencial. A oeste, aninhada entre as ilhas vulcânicas do Pacífico, florescia Lemúria. Era a filha do coração, a herdeira da intuição e da empatia de Mu. Suas cidades não eram construídas, mas cultivadas a partir de árvores sentinela e corais que cantavam com a maré, formando catedrais vivas de luz e som. Liderados pelas matriarcas da vida, os lemurianos viviam em profunda conexão com as energias telúricas do planeta. Podiam acalmar vulcões com um cântico e sentir o sofrimento de uma única folha a cair. Para eles, a vida em todas as suas formas era sagrada, e o seu desenvolvimento deveria seguir o seu próprio curso, sem interferência, como um rio que encontra o seu próprio caminho para o mar. A leste, no Atlântico, erguia-se a majestade da Atlântida, a filha da mente. Uma ilha-continente de anéis concêntricos de terra e água, uma maravilha da lógica e da ambição. Suas torres de cristal e oricalco flamejante arranhavam um céu percorrido por naves silenciosas movidas à energia psíquica. Os Atlantes, mestres da lógica e da ambição, haviam mapeado o genoma, dominado a física quântica e olhavam para as estrelas não com admiração, mas com o desejo de conquista. Liderados pelo Conselho dos Arquitetos, eles viam o universo como um caos a ser ordenado, uma equação a ser resolvida, e as civilizações menores, como a argila, a ser moldada por suas mãos superiores. Por eras, os três mundos coexistiram. Mu como o eixo do equilíbrio, Lemúria como a alma do mundo e Atlântida como a sua vontade. Mas as filhas, em sua juventude e poder, começaram a afastar-se do caminho do meio ensinado pela sua mãe. O equilíbrio, tão antigo como o tempo, estava destinado a quebrar. Ato 1. A semente da discórdia. A crise que selou o destino do mundo começou de forma humilde, quase imperceptível, com o surgimento de uma nova tribo de humanos, de olhar assustado e mãos calejadas nas planícies do que um dia seria a África. Eram os primeiros a emergir sem a orientação direta das grandes civilizações, um teste silencioso do universo. No Grande Conselho dos Três Mundos, realizado na capital solar de Mu, sob o olhar benevolente mas preocupado de Ramu, as filosofias colidiram com a força de placas tectônicas. A alta sacerdotisa Lira de Lemúria, cujos olhos continham a profundidade do oceano e cujas vestes pareciam tecidas de luar, falou primeiro. A sua voz não era alta, mas ressoava na alma de todos os presentes, como o sussurro das folhas. Eles são uma nova melodia na canção da terra. Uma nota frágil, mas pura. Devemos observá-los à distância, com amor e paciência, como um jardineiro observa uma semente brotar. Deixem-nos ser. A alma só floresce quando encontra o seu próprio caminho. Guiar a sua mão é roubar-lhes o propósito.
Em resposta, Cael, o arquiteto-chefe da Atlântida, cuja mente era afiada como um caco de obsidiana e cuja presença era fria e precisa como a geometria das suas cidades, projetou seus pensamentos na Câmara. Não eram palavras, mas conceitos puros, impossíveis de mal interpretar. Propósito? O seu propósito é a sobrevivência. Eles vivem no medo e na escuridão, caçados por bestas e atormentados pela doença. A ignorância é uma jaula, não um caminho. Temos o dever, a responsabilidade de os elevar, de lhes dar a ordem, a ciência, a luz, de os refazer à nossa imagem, uma imagem de perfeição. Por fim, Ra-Mu, o imperador de Mu, falou. A sua voz era antiga como as montanhas, mas clara como a aurora. Ele não se levantou do seu trono de pedra viva, mas a sua energia encheu a sala. Ambas as minhas filhas falam com o coração e a mente que lhes dei. Lyra, a sua compaixão é a seiva do mundo. Kael, a sua lógica é a estrutura que o sustenta. Mas ambas se esquecem da lição do sol. Ele ilumina, mas não força a semente a brotar. Ele aquece, mas não dita o caminho do rio. A sabedoria não está na intervenção nem na abstenção, mas em saber quando cada uma é necessária. Tenham paciência. O tempo revelará o caminho. Mas a paciência era uma virtude que a Atlântida, na sua busca incessante por progresso, já não possuía. Kael viu a hesitação de Mu como fraqueza e a filosofia de Lemúria como estagnação. Desrespeitando a advertência do seu progenitor, ele deu a ordem. Naves atlantes, silenciosas como fantasmas, desceram sobre as aldeias primitivas. Não vieram com armas, mas com dons que eram correntes, tecnologia que criava dependência, conhecimento que erradicava a cultura, ordem que aniquilava a liberdade. Os filhos do silêncio tornaram-se os súditos da Atlântida. Para Lemúria, este ato foi uma violação da alma do mundo, um grito de dor que ecoou por todas as criaturas vivas. Para Mu, foi o primeiro sinal da catástrofe iminente, a prova de que a sua filha do leste havia sucumbido à ubris, à arrogância que cega os impérios e os conduz à ruína. A terra gemeu em resposta, e a harmonia quebrou-se para sempre. Ato 2. A Guerra Fria das Ideologias. O conflito começou de forma silenciosa, uma guerra de sombras travada nas linhas invisíveis de energia do planeta. Lemúria, fiel à sua natureza, não atacou. Em vez disso, usou o seu poder para criar santuários, vastas áreas protegidas por barreiras de energia natural que eram invisíveis à tecnologia atlante. Dentro destas zonas, as tribos ainda livres podiam florescer, protegidas da influência externa. A Atlântida respondeu com a sua própria mestria. Ergueu campos de força, cúpulas de energia pura que neutralizavam as influências lemurianas e isolavam as suas colônias, transformando-as em laboratórios de evolução controlada. Era uma guerra de vontades, um xadrez cósmico jogado com as próprias forças da vida e da física. Ra-Mu, de Mu, observava com o coração pesado. Enviou emissários a ambos os reinos, monges Nakal que viajavam não em naves, mas em correntes de pensamento, implorando por um regresso ao equilíbrio. Em Atlântida, foram recebidos com uma cortesia fria, suas palavras de sabedoria descartadas como relíquias de um passado estagnado. A evolução não espera pelos lentos, foi a resposta de Kael. Em Lemúria, foram ouvidos com respeito e lágrimas, mas a dor da violação da terra era demasiado profunda para permitir a inação. Não podemos ficar parados enquanto a canção do mundo é silenciada, respondeu Lyra. A escalada foi inevitável. A arrogância atlante, alimentada por séculos de domínio tecnológico, não podia tolerar desafio. A serenidade lemuriana, enraizada na convicção de que defendiam a própria alma do mundo, não podia recuar. O ponto de viragem, o momento em que a Guerra Fria se tornou quente, ocorreu quando uma tribo elevada pela Atlântida, armada com ferramentas sônicas capazes de derrubar florestas em minutos, invadiu uma floresta sagrada na fronteira de um santuário lemuriano. O confronto que se seguiu foi breve, mas brutal.
Em resposta, as matriarcas de Lemúria, unidas num único foco de vontade, canalizaram a fúria de uma falha tectônica, enviando um tremor preciso que não destruiu, mas fez vibrar as fundações de cristal da capital Atlante, partindo o grande obelisco no centro da cidade. Para a Atlântida, foi um ataque direto. Para Lemúria, foi a Terra a defender-se. A guerra aberta foi declarada. Ato 3. A Guerra dos Deuses. A guerra que se seguiu seria lembrada para sempre nos mitos fragmentados da humanidade como a Batalha dos Titãs contra os deuses, uma tempestade de fogo e fúria que abalou o próprio planeta. Os Atlantes, com a sua superioridade tecnológica, desencadearam o poder do átomo. Armas termonucleares, de um poder destrutivo inimaginável, foram usadas para ferver os mares e incendiar os céus. Cidades lemurianas, tecidas de vida, foram transformadas em crateras de vidro negro num piscar de olhos. A lógica fria de Kyle justificava cada atrocidade como um passo necessário para a paz final. A paz da submissão total. Os lemurianos, em desespero, retaliaram com o poder da própria terra. Despertaram vulcões adormecidos sob as colônias atlantes. Ergueram tsunamis colossais que varreram as suas cidades costeiras e abriram fendas na terra que engoliam legiões inteiras. Era a tecnologia contra a natureza, a mente contra o coração, numa dança de aniquilação mútua. Mu permaneceu neutra, uma ilha de paz num oceano de loucura. Ramu abriu as suas fronteiras a refugiados de ambos os lados, o seu coração partido ao ver as suas filhas destruírem-se mutuamente. Mas a sua neutralidade não o salvaria. Cego pela ubris e frustrado pela resiliência de Lemúria, Kael concebeu um plano final, uma solução definitiva. Ele acreditava que o poder de Lemúria vinha da sua ligação à rede de energia planetária, uma rede antiga construída e mantida por Mu. O seu objetivo era cortar essa ligação de forma permanente. O seu alvo não era Lemúria, mas o coração da Mãe Pátria. De uma estação orbital, a lança de Hélios, a Atlântida preparou a sua arma suprema. Um feixe de energia solar concentrada, projetado para perfurar a crosta terrestre e extinguir o grande cristal no núcleo de Mu, o nexo de toda a vida no planeta. Era um ato de deicídio planetário. Em Lemúria, Lyra, em meditação profunda, sentiu a intenção terrível de Kyle através da sua ligação com a Terra. Foi uma dor psíquica tão intensa que quase a destruiu. Reunindo o seu círculo de sacerdotisas no coração do seu próprio continente, um vulcão adormecido que pulsava com vida, elas iniciaram um ritual desesperado. Não para atacar, mas para defender. Elas tentariam absorver a energia do planeta em si mesmas, para criar um escudo que protegeria Mu do golpe fatal. Ato 4. O Cataclismo. As duas forças, uma nascida da tecnologia mais avançada, a outra da magia mais primordial, colidiram. A lança solar da Atlântida atingiu o Pacífico, um raio de fúria branca que fez o oceano ferver. O escudo de Lemúria, alimentado pela força vital de Lyra e das suas sacerdotisas, vacilou, mas não quebrou. No entanto, a energia desviada, de uma magnitude para além de qualquer cálculo, não se dissipou. Foi canalizada como um relâmpago numa gaiola diretamente para as fundações geológicas de Mu. A destruição da Mãe Pátria foi quase instantânea. As vastas câmaras de gás subterrâneas que sustentavam o continente, a base da sua geologia única, entraram em ignição. Numa única noite de fogo e terror, o Império do Sol, a origem de toda a humanidade, partiu-se como vidro e afundou num abismo de fogo, engolido por 50 milhões de milhas quadradas de água a ferver. O último pensamento de Ramu não foi de raiva, mas de uma tristeza infinita pelas suas filhas perdidas. A agonia do planeta não terminou aí. O feedback da energia do ritual e o choque da destruição de Mu sobrecarregaram o coração de Lemúria. O continente, rasgado por dentro, foi consumido por um inferno de fogo vulcânico, afundando sob um manto de cinzas. Lyra,
No seu último suspiro, usou a sua energia para guiar pequenas arcas de sobreviventes para longe da destruição, as suas mentes impressas com a única lição que importava: a harmonia perdida. Do outro lado do mundo, a onda de choque planetária, viajando através do núcleo da Terra, abriu o fundo do oceano sob a Atlântida. O mar, o próprio domínio que os atlantes acreditavam ter conquistado, ergueu-se num dilúvio para purgar a arrogância do mundo. Kael observou das suas torres mais altas enquanto a sua cidade perfeita, a sua utopia de lógica e ordem, era engolida pelas águas. Nos seus últimos momentos, a sua mente brilhante finalmente compreendeu a verdade que o coração de Lyra sempre soube: que o poder sem sabedoria é apenas um caminho mais rápido para a autodestruição. Num único dia e noite de terror, os três gigantes desapareceram. Epílogo: O sussurro do mito. O mundo que se seguiu era uma sombra do anterior. Um céu velado pela poeira, terras abaladas por tremores e um silêncio assustador, onde antes havia o canto da vida e o zumbido da tecnologia. Nas costas de terras estranhas e novas, pequenos grupos de sobreviventes desembarcaram. Eram os refugiados de Mu, os órfãos de Lemúria e os náufragos da Atlântida, poucos e despojados de tudo, exceto das suas memórias. Para as tribos primitivas que os encontraram, eles eram deuses caídos do céu ou emergidos do mar. Eles ensinaram fragmentos da sua antiga glória, os segredos da agricultura, os rudimentos da astronomia, as leis da construção, e contaram histórias. Histórias de uma mãe-pátria dourada que se partiu em fogo, de um paraíso de jardins consumido pelas chamas, e de um império de ilhas afogado pelas ondas. Histórias de uma idade de ouro perdida pela soberba. Com o tempo, os detalhes desvaneceram-se. Os nomes de Ramu, Lyra e Kael foram esquecidos. Mu, Lemúria e Atlântida tornaram-se sussurros, lendas, mitos. Mas o seu legado, o conflito eterno entre o equilíbrio, o coração e a mente, a empatia e a ambição, a harmonia com a natureza e o desejo de a controlar, foi gravado no ADN da nova humanidade. A sua história não terminou, tornou-se a nossa. E o eco das marés que os levaram ainda ressoa, esperando para ver se aprenderemos a lição que eles pagaram com os seus mundos.